queridas companheiras, mulheres, homens, jovens, eu vim aqui em 2003 com o companheiro Zeca. Naquele tempo foi um ato de coragem de vocês de ocupar, e um ato muito grande do governador Zeca do PT assumir a responsabilidade que deveria ter sido assumida pelo governo federal da época, que só desapropriou, mas não fez nada, a garantir benefícios para que vocês pudessem começar o assentamento aqui. E eu vim aqui hoje porque em maio de 2003, um jornal, que eu não vou dizer o nome, escreveu uma matéria. O mesmo jornalista que diz que eu tenho um apartamento triplex no Guarujá, é o mesmo, escreveu um artigo, me parece que dia 5 de maio de 2013, dizendo o seguinte: aquela que era a fazenda mais produtiva do Brasil virou uma favela com o assentamento do sem terra. E eu resolvi vir aqui para provar que o preconceito contra o sem terra continua o mesmo desde a fundação em 84. O preconceito contra o fato do trabalhador começar a andar com as suas próprias pernas. Porque eles tratam os trabalhadores como se fosse uma mãe que não quisesse que o filho aprendesse a andar. Para um filho aprender a andar, ele vai aprender sozinho. A mãe pode ajudar. Se ela não puder comprar um daqueles andadores em Miami, ela pega uma fraldinha, coloca embaixo dos braços das crianças e faz ele andar. Eles parecem que não querem que a gente aprenda a andar. Eles não querem que os trabalhadores urbanos, eles não querem que o setor público dos funcionários, eles não querem que os trabalhadores rurais aprendam a pensar pela sua cabeça, aprendam a andar pelas suas pernas, aprendam a falar pela sua própria boca e aprendam a fazer as coisas com o seu próprio braço. E muito menos que o povo mais pobre desse país aprenda a decidir politicamente as coisas. Porque eles estavam acostumados a gente apenas batendo palma para eles. E agora eu vi vocês baterem palma para um tal de Tigrinho, que vai ser candidato a vereador e é aqui do meio de eles jamais imaginaram a criação de um movimento como o Movimento Sem Terra. Eles jamais imaginaram um sindicato e uma central como a CUT. Eles jamais imaginaram outras centrais sindicais e outros movimentos. Eles jamais imaginaram que um trabalhador pudesse criar um partido. E mais ainda, que esse trabalhador pudesse chegar à presidência da República. E mais ainda, e que esse trabalhador pudesse fazer em 8 anos o que eles não fizeram em 500 anos nesse país para tratar com o trabalhador. É a única explicação que eu tenho para o ódio deles. É a única explicação. É a única explicação que eu encontro para dizer por que é que eles tiveram tanto ódio da Dilma e estão agora tentando, dia 29, afastar a Dilma. Não se enganem, eles não caçaram a Dilma. O que eles caçaram foi o direito de vocês escolherem livremente quem vai ser prefeito, quem vai ser deputado, quem vai ser governador e quem vai ser presidente da República. Na verdade, eles caçaram o voto que vocês deram dia 26 de agosto do ano passado, de outubro de 2020.
contra isso que nós temos que nos rebelar. A democracia custou muito caro a esse país. A nossa geração aqui em cima do palanque lutou muito para que a gente pudesse conquistar a democracia a partir da derrubada do regime militar. Nós estamos vivendo apenas 31 anos, João Pedro, se a gente levar em conta a posse do Sarney, ou se a gente levar em conta a Constituição, dá só 28 anos de democracia, uma experiência extraordinária. Eu tenho consciência o que melhorou esse Estado quando um bancário foi eleito governador. Eu tenho certeza e sei que vocês compreendem como é que melhora uma Câmara de Vereadores quando a gente elege numa cidade apenas um vereador nosso, alguém que tenha vergonha na cara, alguém comprometido com o povo trabalhador, alguém que tenha coragem de enfrentar mazelas. João Pedro, eu não esqueço nunca, cadê minha água? Eu não esqueço nunca, João Pedro, quando o Zeca era sozinho deputado estadual no Rio de Mato Grosso do Sul. O Zeca fazia tanto barulho que parecia que ele era a maioria da bancada, parecia que a gente tinha 50 senadores. Deputado, a gente só tinha um deputado, porque ele estava lá brigando, era defendendo os índios, era defendendo os negros, era defendendo os sem terra, era defendendo as mulheres, era defendendo os estudantes. Aonde tivesse uma encrenca, esse cara estava metido. E eles não suportam mais isso. Então eu vim aqui porque eu preciso, você viu que tem um cara filmando tudo aqui. Tudo que nós falamos aqui está filmado. Porque é preciso começar a mostrar para o Brasil o outro lado da história. Antigamente, essa terra tinha um homem que era chamado Rei da Soja. Antigamente, esse homem tinha pouquinho trabalhador. Era muita máquina e pouco homem e muita soja. Qual é a diferença de hoje? Qual é a diferença de hoje? É que hoje nós temos muita soja ainda, mas temos uma diversidade extraordinária. Tem repolho, tem peixe, tem feijão, tem milho, tem leite, tem uma série de benefícios. E o que é mais importante, mais do que soja, é que essa terra não é apenas de um único homem. Essa terra é de quase 3.000 famílias que aqui se assentaram e que aqui trabalharam. Aqui tinha um dono que nunca sujou a unha de terra dessa propriedade. E hoje tem 3.000 famílias que vivem do suor das suas mãos, que cava um buraco, que planta semente e que colhe o sustento da sua família e colhe o sustento daqueles que são grandes plantadores do agronegócio, João Pedro. Porque se o dono do agronegócio come um ovo, é produzido pelo pequeno. Se ele come uma galinha, é produzido pelo pequeno. Se ele come um porquinho, é produzido pelo pequeno. Se ele come farinha de mandioca, é produzido pelo pequeno. 90% do que ele come na mesa dele não é produzido na propriedade dele, é produzido na propriedade do povo trabalhador desse país. E esse debate tem que ser feito. Tem que ser feito pelo CETEA, pela CUT, pela FETRAF, pela CONTAG, pelo MPA agora, pelo PT, pelo PCdoB, pelos partidos de esquerda. Porque no fundo, eu disse para o João Pedro, eu estou, João Pedro, com 70 anos de idade. Eu tenho certeza, João Pedro, que eu fui um governo bom para os trabalhadores. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu fui um governo bom para os ricos também, porque eles ganham muito dinheiro. Eu dizia, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou voltar. Os trabalhadores, João Pedro, continuam gostando de mim como gostava antes de ser presidente da República. E os ricos
que ganharam dinheiro e já estão do lado do golpista, torcendo para que o senhor Temer possa ficar presidente definitivo até dia 29 de setembro, até 2018. E nós aqui, eles têm que saber que o trabalhador mais humilde do assentamento de Itamaraty está dizendo alto e bom som para o Temer: Temer, você quer ser presidente? Você tem direito. Você já tem 76 anos, você é advogado, você é presidente de partido, você foi presidente da Câmara, você tem um direito. Mas se você quer ser presidente, Temer, não dê golpe, disputa a eleição no voto para saber se o povo vai votar em Vossa Excelência. Eu perdi 3 eleições. Vocês nunca viram eu ficar chorando porque perdi as eleições da golpe. Depois nós ganhamos uma, ganhamos 2, ganhamos 3 e ganhamos 4. E ele agora deram o golpe, João Pedro, na perspectiva de criminalizar o PT e tentar evitar que o PT possa voltar a governar esse país. E eles acham que eu errei. Eu errei quando eu achei que era possível colocar pobre na Universidade Federal e criar a universidade. Eu errei quando teimei em dizer que era possível uma menina, filha de uma empregada doméstica ou de uma lavradora do assentamento de Itamaraty, ser médica, ser engenheira, ser socióloga, ser qualquer coisa que tivesse na vida. Eu errei quando eu teimei em provar que era possível colocar a juventude brasileira em escola técnica. Eu errei quando resolvemos financiar, por conta do Estado, os jovens pobres que não podiam pagar e não conseguiam entrar na federal, o direito de estudar. Eu errei, companheiros, quando nós, em apenas 12 anos, colocamos mais estudantes na universidade do que eles colocaram em 100 anos. Eu errei quando fizemos uma lei para obrigar que cada prefeito desse país colocasse na merenda escolar 30% do alimento produzido pelo trabalhador da sua cidade. Comprasse o ovo da galinha do plantador da sua cidade, comprasse o alface, comprasse o repolho, comprasse o pepino, comprasse a cenoura, comprasse o leite. Porque o pequeno produtor não pode ficar à mercê do especulador ou vendo o produto que ele planta estragando porque não tem preço quando tem o fim da safra. Nós erramos quando nós resolvemos criar o programa de aquisição de alimentos para que o pobre pudesse vender para a Conab. Nós erramos quando nós ousamos dizer: nós não queremos ficar subordinado a nenhum país do mundo. Eu não tenho nada contra os Estados Unidos, eu não tenho nada contra a Europa, mas eu sei andar com a cabeça de brasileiro, com o pé de brasileiro, pensar como brasileiro, e eu sei o que é brasileiro. Eles devem estar morando de ódio, porque quando nós descobrimos o pré-sal, nós dissemos que o pré-sal era o passaporte para o futuro e que o pré-sal iria pagar a dívida que o país tem com a educação, com a juventude, com a ciência e tecnologia, e que o petróleo não seria mais do gringo, porque antigamente eles tiravam o petróleo, era deles e pagavam a rota para nós. Agora não, agora nós aprovamos a lei da partida, o petróleo é nosso lá embaixo e o petróleo é nosso aqui em cima, e nós vamos vender pelo preço que a gente quiser. E é por isso que as multinacionais ficaram tão assanhadas, e é por isso que essa campanha contra a Petrobras, e é por isso que está acontecendo essas coisas que estão acontecendo no Brasil. O juiz Moro quer prender ladrão, que prenda, porque no lugar de ladrão é da cadeia. Mas ele tem que ter responsabilidade, porque não pode continuar o desemprego destruindo a indústria naval, não pode acabar com a lei, sabe,
que garanta a produção de coisas nacional, de fabricação nacional de conteúdo. Eles querem comprar tudo lá fora, para gerar emprego para chinês, para gerar emprego para japonês, para gerar emprego para coreano, para americano. E nós queremos gerar emprego aqui, porque o emprego dá dignidade, o emprego dá salário, vai dar dignidade. Não tem nada que dê mais orgulho a um homem do que ele saber toda noite que o seu filho e a sua mulher estão comendo às custas do seu trabalho honesto e decente, seja no campo ou na cidade. É isso que eles querem destruir. É isso que eles querem tirar do cenário. E eu queria vir aqui para dizer para vocês, não vão conseguir. Não vão. Porque eu fico pensando, todos esses ataques que eles fazem a mim todo santo dia, até parece que eu virei artista de novela, de tanto que eles falam mal de mim na televisão. Eu apareço como artista ruim todo santo dia. E eu queria aproveitar aqui no assentamento de Itamaraty, dizer para eles se enganam. Eles se enganam se me atacar. Eles pensam que vou resolver o problema, que o problema não sou eu. Os problemas são a quantidade de lulas que estão aqui ainda sem saber falar. Eles se enganam com a quantidade. Eles se enganam com a quantidade de luta que vocês produziram no Sem Terra, com a quantidade de João Pedro, de João Paulo, com a quantidade de Marina, com a quantidade de mulheres e homens que conquistaram, sem pedir favor, o direito de andar de cabeça erguida. Acabou o tempo em que a gente vivia de cesta básica. Acabou o tempo em que a gente andava nesse país andando quilômetros e quilômetros para carregar um pote d'água na cabeça, vendo morrer de fome a cabrita, vendo morrer de fome a galinha, vendo morrer de fome o carneirinho, o porquinho, porque não tinha. Acabou. Dom Pedro tentou fazer a transposição do São Francisco desde 1846. Desde 1846, o imperador tentou fazer a transposição e não deixaram. Pois eu não sou imperador, mas nós vamos inaugurar logo, e vamos inaugurar uma inauguração paralela à do governo, a transposição da água para levar água para 12 milhões de brasileiros que passam sede e fome e que passaram. Nós inauguramos 1.400.000 cisternas nesse país. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos a fazer, foi respeitar as pessoas, respeitar o ser humano. Uma criança pobre tem o direito de nascer, tomar café, tomar leite, almoçar, jantar, ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer. Essa criança tem que estudar em escola de qualidade. E essa criança pode ser uma doutora, porque eles pensam que nós não nascemos para isso. Quem nasceu para plantar mandioca, planta mandioca. Quem nasceu para plantar jerimum, planta jerimum. Nós queremos plantar, nós queremos comer, nós queremos vender, mas nós queremos estudar nas melhores escolas desse país, porque os nossos filhos têm esse direito. E tudo isso, fez eles ficarem muito nervosos conosco. Ele já não suportava mais um metalúrgico ser presidente. E ainda mais que esses metalúrgicos, esse Sem Terra, elege uma mulher, aí já é demais. Mulher para ele, João Pedro, sempre foi tratada como objeto de cama e mesa. Mulher para eles nunca foi respeitada. Mulher para eles não era para fazer política, era para cuidar do fogão. É lógico que a mulher gosta de cuidar do fogão, fazer uma comidinha da hora. E o marido também tem que aprender a fazer comida, não é só a mulher que tem que aprender a fazer comida. Tem uma coisa grave no Brasil. Nesses últimos 10 anos, a entrada das mulheres no mercado de trabalho cresceu 70%. Mas não cresceu 70% a participação do
o homem na cozinha, na limpeza da casa. Então, companheiro, eu estou vendo pela cara de vocês aprenderam a viver dignamente. Eu fui agora na casa de um companheiro, aquele companheiro que nós vamos ver a horta dele. Você percebe que é um companheiro humilde, mas está lá com a sua mulher, com 2 filhos gêmeos, com a mãe morando junto. Está lá a casinha dele. Aquilo chama-se dignidade. Respeita o ser humano. Eu moro no que é meu, eu como o que eu planto, eu colho aquilo que eu planto e eu vendo o que sobra. Meus filhos estão aqui e tem escola de 2º grau, tem escola técnica e vai ter logo a Universidade de Dourados, João Pedro, a de medicina. Eu vou contar uma história para vocês. Eu estava com o Zeca num palanque em Dourados.